essa frase pode até parecer cômica, mas eu sinto que eu gasto muito tempo da minha vida pensando sobre a volta no tempo, tá ligado? Principalmente pra manutenção de relações que eu tive e que eu acabei perdendo e que eu sinto que eu poderia mudar isso. Ou nas relações, enfim, e só se foram, o fim era meio que inevitável e não necessariamente teve algum tipo de briga ou coisa do tipo. Eu não sei se isso pode ser considerado como algum tipo de arrependimento. Eu falo muito que eu não tenho nenhum arrependimento na minha vida, até porque eu sinto que se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você meio que não seria quem você é hoje. Então, não meio paradoxal assim. Mesmo os seus erros, mesmo as coisas que você acha que foram ruins pra você, acabaram moldando quem você é hoje. Então, é bom não ter nenhum arrependimento, porque essas coisas ruins que aconteceram com você, ou não necessariamente coisas ruins, mas coisas que você se arrepende, fizeram você ser quem você é hoje. Então, se você tem orgulho de quem você é hoje, é por causa disso. Não que eu sinta muito orgulho de quem eu sou hoje, mas eu acho que é por isso que eu tenho alguns desses arrependimentos. Mas eu fico muito pensando sobre essa questão, tipo assim, por exemplo, se eu volto no passado e eu peço que alguma amizade seja desatada, e aí vamos supor que desse tempo presente pra esse tempo que eu voltei, se passaram, sei lá, 2 anos. Quando eu voltar pra esse tempo atual, eu vou ter vivido experiências com aquela pessoa, que eu continuei falando com aquela pessoa, sendo que na minha realidade, onde eu não voltei no tempo, eu não tô mais falando com aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ter experiências na cabeça dela que ela teve comigo, só que eu não vou ter na minha. Então, como que isso ia funcionar? Essas memórias iam ser implantadas na minha cabeça, e aí a pessoa ia falar, tipo, lembra de tal dia que a gente fez não sei o que, e eu vou lembrar na hora, tá ligado? Essa memória foi implantada, porque isso não aconteceu, pelo menos pra mim, só que aconteceu pra ela, porque eu voltei no tempo e mudei. Ou então eu simplesmente não vou lembrar de nenhuma experiência, e essa pessoa vai ser a única que vai lembrar dessas coisas, e eu vou só ter que fingir que eu sei de alguma coisa, o que é um cenário muito pior, se você for parar pra pensar. Isso tudo considerando que a volta no tempo funcionaria da mesma maneira que o De Volta pro Futuro, por exemplo. E aí, quando você volta no tempo, a sua realidade se divide em dois, e a realidade onde você não voltou no tempo existe, ao mesmo tempo que a realidade onde você voltou no tempo e mudou o passado existe. Essas duas realidades existem de forma simultânea, isso é o que a gente vê na maioria dos filmes de ficção aí, e essas porra que eu não entendo muito, porque eu tenho o QI de uma lesma marrom. Porque se não for assim que funciona, então basicamente a volta no tempo é impossível, que é o que tá sendo provado realidade aí, porque até hoje eu não vi ninguém voltando no tempo, tá ligado? Tipo assim, eu acho engraçado como tem gente que jura de pé junto que tem alguém que é viajante do tempo, porque viu na internet. Eu acho muito louco isso. Eu tinha uma professora de geografia que ela falava muito isso. Teve uma aula que ela chegou na sala e falou: gente, vocês viram que a Rússia descobriu a cura do câncer? E a gente falava: o quê? Ela falou: eu vi na internet. Então, assim, teoricamente, se tá na internet é verdade. Então, aquele cara lá, que eu não lembro o nome dele, mas essa foto aqui, ele é um viajante no tempo, porque tá na internet. Então, é verdade. Seguinte, eu tô aqui na edição desse vídeo, eu percebi que em alguns momentos tem um chiado muito forte, que eu não sei o que que é, porque meu microfone não tá dando, não tava pelo menos dando esse chiado, mas ele começou a dar do nada. Então, não tem muito o que eu fazer. Eu tentei tirar, não consegui, porque eu sou burro, eu não sei editar direito, então vai ter que ter o chiado aí no vídeo. Então, é isso aí. Mas, bom, viagem no tempo é impossível, eu não sei porque eu tô falando disso. Na real, eu sei porque eu tô falando disso, porque tá no roteiro eu falar disso e o vídeo é sobre isso. Mas a gente vai fingir que eu não sei porque eu tô falando disso, porque é melhor pra reflexão. É muito louco ficar pensando sobre essas coisas. Eu fiquei bem pensativo quanto a isso quando eu vi que aquela árvore lá da Inglaterra, calma aí, a Major Oak, tá ligado? Carvalho maior. É uma árvore milenar, tá ligado? Que tá nas histórias do Robin Hood, inclusive, que eu não sabia, mas que aparentemente é um personagem do folclore inglês. Eu pensava que era só um conto de ninar, mas é algo muito mais importante pros caras. Enfim, essa árvore é uma árvore que existiu de verdade e que tá lá até hoje, só que recentemente ela acabou morrendo com essas secas que estão dando aí, por conta de coisas, enfim, você já sabe, tá ligado? E por conta principalmente do turismo, sabe? Muitas pessoas indo lá ver, apreciar a árvore. Isso acabou fazendo com que o solo ficasse compactado e ela não conseguisse absorver água, o que fez com que ela morresse, junto com o calor fez com que ela morresse. Então, assim, é até filosófico, sabe? Como uma árvore de 1200 anos foi morta em tão pouco tempo, porque simplesmente tinha muita gente olhando pra ela. Então é aquele bagulho, você prefere viver muito como um Zé ou pouco como um rei? Essa viveu muito como um rei, né? Mas poderia ter vivido mais se fosse um Zé. Se ninguém fosse lá ver ela e se uma lenda tivesse sido criada em cima dela e nem nada do tipo por conta da antiguitude,
antiguidade, por conta do quão antiga essa árvore é, talvez ela ainda estivesse aí. Só que é aí que tá a questão, a gente não ia saber, porque se ela não fosse tão famosa, não ia ter ninguém falando sobre isso. E ninguém ia ter achado importante o suficiente pra ir pesquisar e estudar a árvore, ver o quão velha ela é. Então, assim, de qualquer jeito, ou o ser humano acha ela muito impressionante e vai ver que ela tem 1200 anos, e aí ela vira um ponto turístico, ou o ser humano não acha nada disso impressionante, ele não vai ver e não descobre que ela tem 1200 anos e ela continua lá viva, só que ninguém sabe da existência dela. E isso é uma reflexão muito louca pra própria existência humana. Por exemplo, o Clube dos 27, quantas, né, eu sei que é uma média muito exagerada, mas tipo, quantos artistas não morreram aos 27 anos por conta de pressão da mídia e uso de drogas e tal, e é sempre uma pessoa muito famosa, sabe? E quantos velhos de 90 anos que você vê na rua aí, que o cara é marceneiro, tá ligado? Ele nunca foi nada na vida e ele tá aí vivo muito tempo, tá ligado? E o cara que, porra, era o maior vocalista da história do blues, morreu aos 27 anos porque simplesmente tinha muita gente olhando pra ele, tá ligado? E o tempo é um bagulho muito... deixa o meu cérebro com um nó. Isso porque o meu cérebro não tem nenhuma ruga, ele é liso igual um peito de frango. É um bagulho que, se você parar pra pensar assim, tipo, já passou muito tempo, ao mesmo tempo que não passou tempo nenhum. Tipo, o ser humano que eu digo, o gênero Homo, tá na Terra há o que? 5 milhões de anos, se pá, não sei. De quando que é o Australopithecus? O Australopithecus é de 4,2 milhões de anos atrás, tá ligado? E tipo assim, isso é muito pouco comparado com a idade da Terra, isso é muito pouco comparado com a idade do universo. Se você quiser botar na balança só o tempo da nossa espécie Homo sapiens, que é 300 mil anos, cara, isso é pouquíssimo, tá ligado? E eu tenho muito esse bagulho. Tipo, eu tava discutindo isso com uma amiga minha esses tempos atrás, que tipo, eu acho que o ser humano tá evoluindo rápido demais, muito mais rápido do que deveria, sabe? Esse bagulho de que, o mosquito, ele é o mesmo mosquito de 10 mil anos atrás, ele não evoluiu nada e o ser humano fez o PlayStation 5, tá ligado? Só que eu não acho que isso seja de todo saudável, tá ligado? Porque, tipo, a gente já tá se autodestruindo, tá ligado? A gente ficou, 280 mil anos comendo mato. E aí, há 20 mil anos atrás, que foi quando começou a era neolítica, né? Que foi quando começou o sedentarismo, a gente começou a evoluir num nível exponencial muito grande. E eu não vou entrar no papo de que foi alienígena, vai tomar no cu, porque não foi. Eu não acho que os alienígenas, se eles quisessem vir pra cá, eles iam ajudar o ser humano, tá ligado? Aí evoluir. Até porque tinham espécies muito mais legais pra eles ajudarem a evoluir, tá ligado? Imagina um dinossauro inteligente, tá ligado? Imagina o Velociraptor trabalhando no escritório, assim, tá ligado? Digitando os bagulho. Ia ser muito mais da hora do que um ser humano. Mas enfim, e aí, tipo, desses 20 mil anos pra cá, a evolução deixou o ser humano cabeçudo pra caralho. A gente simplesmente dominou o mundo e em 20 mil anos a gente já tá indo embora, tá ligado? Assim, já tem aquecimento global, já tem imperialismo, já tem chat GPT, acabando a água do mundo. Tipo assim, porra, caralho, foi muito pouco tempo pra chegar nesse ponto, tá ligado? O renascentismo foi 500 anos atrás só, tá ligado? Tipo assim, em teoria era pra gente estar nessa época ainda de redescobrimento do nosso próprio ser, tá ligado? O iluminismo foi há 300 anos atrás. Tipo assim, olha o tanto de coisa que a gente já tem aí. Tem um amplificador aqui atrás de mim. Se você levar isso aqui pra época do iluminismo, os caras vão se matar todos, mano. E aí eu volto pro bagulho de viagem no tempo, né? Que talvez o que aconteceu foi que os caras voltaram no tempo 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, viram que o ser humano era tudo burro ainda, deram pra eles um amplificador e aí a gente tá desse jeito aí. E eu realmente fico preocupado com o destino do futuro da humanidade, só que eu não fico na real, porque, tipo, se a gente evitar uma extinção em massa agora, isso não quer dizer que, sei lá, daqui a bilhões de anos o sol não vai explodir, tá ligado? Tipo, essas coisas vão continuar acontecendo, o ser humano ainda assim vai se fuder de algum jeito. Então, tipo, eu sinto que às vezes e sem contar que eu não vou viver tudo isso. Eu não vou viver o suficiente pra ver o ser humano, mesmo se acontecer algum tipo de revolução no jeito que a gente pensa e em como a gente faz a manutenção do mundo e de um jeito mais sustentável que a gente possa, tá ligado? Prosperar como sociedade e como raça, tá ligado? E não só isso, mas ajudar todo o ecossistema
mano, mesmo se isso acontecer, eu não vou tá vivo pra ver isso, tá ligado? Então, tipo, isso é um bagulho que desmotiva muita gente, tá ligado? Pensar dessa forma mais egoísta. E eu entendo, tá ligado? Esse tipo de gente que, tipo assim, porra, por que que eu vou ajudar o próximo se quando o próximo tiver bem, eu não vou tá mais aqui? E eu entendo esse tipo de pensamento, por mais que ele seja errado, eu consigo entender quem pensa desse jeito, tá ligado? Mas, enfim, é isso. No final, uma das poucas coisas que o ser humano manteve até os dias de hoje é cuidar do próximo, cuidar das próximas gerações, cuidar de quem vem depois de você. Isso tem desde o primeiro ser humano até o último que nasceu agora, tá ligado? Tipo, a mãe desse cara que nasceu agora vai querer cuidar dele, assim como a mãe do primeiro Australopithecus queria cuidar dele, tá ligado? E queria que ele tivesse um futuro próspero e que ele pudesse sobreviver o suficiente pra passar os genes da família dele pra frente, tá ligado? E isso tá no nosso instinto, isso tá no nosso sangue, isso é o que faz a gente ser humano, além de várias outras coisas, mas eu imagino que isso seja a principal, tá ligado? Então, enfim, mesmo que você ache que não tem um propósito, mesmo que você ache que, ai, mas o ser humano vai se autodestruir e não tem mais o que fazer, é só ser você por você mesmo. Cara, se você ficar pensando desse jeito, realmente a sociedade não vai mudar em nada, e o ser humano não vai mudar em nada, e o ser humano vai continuar destruindo o planeta. Então, assim, ajuda o próximo, tá ligado? Tenta, pelo menos. Tipo assim, talvez a gente consiga adiar muito o nosso fim fazendo isso. Que é algo que a gente tá fazendo desde o começo. Então, sei lá, ensinamento ancestral.